Faz isso. Então, pronto aí? Silêncio para frente, prestar atenção aqui. Então, a partir desse terceiro trimestre, nós vamos entrar aí no século XX, no pensamento do século XX. O século XX, que é considerado por alguns teóricos o século das incertezas. No século XVIII nós vimos o Iluminismo. E o Iluminismo foi um movimento cultural que acreditava que a razão, a ciência, a tecnologia iriam resolver todos os problemas da humanidade. Acreditou-se nisso no século XVIII. No século XIX veio o Romantismo. O Romantismo dizendo que o ser humano é muito mais do que um animal racional, um animal sentimental. E o Romantismo acreditava que os sentimentos, em especial o sentimento de amor à pátria, o patriotismo, o nacionalismo, nos conduziriam a uma sociedade, a uma realidade muito melhor. Mas aí já logo no início do século XX, de 1914 a 1918, nós tivemos o quê? A Primeira Guerra Mundial. E o sentimento de amor à pátria, o nacionalismo, o patriotismo, levaram as pessoas a colocar a sua vida em risco, a expor-se, a dar a vida em nome da pátria, por amor à nação. A ciência, a razão e a tecnologia, que iria resolver os problemas humanos, criou, inclusive, desenvolvendo armas com potencial cada vez mais destrutivo. Quais foram as principais armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial? Como é que é, senhor? Principais armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial? Primeira? Começou a se usar os tanques, né? Os primeiros tanques. Sim, mas teve uma arma aí que se destacou, né? Não, na segunda. A Segunda Guerra Mundial foi a bomba atômica. Ah, foi arma química? As armas químicas, né? Qual foi? O gás de mostarda, né? Então, a ciência que era para resolver os nossos problemas, ela trouxe problemas. Isso na Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1929, nós tivemos o quê? A quebra da Bolsa de Nova York. Quebrou a banca. Acreditava-se que o capitalismo, o liberalismo econômico, iria levar a humanidade a uma sociedade próspera, rica, trazendo uma condição, uma qualidade de vida cada vez maior e melhor para a população mundial. Mas já logo no início do século XX, nós tivemos uma crise econômica que abalou o mundo. Inclusive essa crise econômica vai colaborar com a ascensão de uma figura, de um sujeito que lutou na Primeira Guerra Mundial. Adolf Hitler, né? Nós tivemos Mussolini ascendendo na Itália e Adolf Hitler na Alemanha. O fascismo e o nazismo começam a ganhar terreno, duas grandes potências mundiais. Depois o fascismo se expande, por exemplo, para a Espanha de Franco, para Portugal de Salazar, e isso vai levar o início em 1939 do quê? Segunda Guerra Mundial, durou de 39 a 45. A ciência que iria resolver os nossos problemas agora aumentou os nossos problemas, porque na Segunda Guerra Mundial foram usadas as bombas nucleares. Por isso, o século XX é considerado aí o século das incertezas. Acreditava-se que a razão, a ciência, a tecnologia, o capitalismo, a liberdade econômica, o amor à pátria, tudo isso aí nos leva a um mundo utópico, um mundo de sonhos, um mundo onde todos teriam riquezas, um mundo próspero, onde a ciência ia resolver todos os nossos B.O.s. Mas não, a ciência criou muito mais problemas. O capitalismo se mostrou extremamente limitado para produzir riqueza e fazer com que essa riqueza fosse distribuída. Porque o capitalismo se mostrou um sistema cíclico,
que pelo menos uma vez a cada década leva a humanidade a enfrentar crises econômicas. Então, por isso que o século XX é dominado o século das incertezas. Porque tudo aquilo que se acreditava que traria ou construiria um mundo melhor se mostrou equivocado, se mostrou problemático. Que teoria econômica foi questionada no século XX depois da quebra da Bolsa de Nova York? O liberalismo econômico, né? Acreditava-se que a não intervenção do Estado na economia iria conduzir, através do livre mercado, o mundo a um lugar cada vez mais próspero, cada vez mais rico, onde as oportunidades surgiriam para todos. Mas aí nós vimos que essa liberdade econômica não trouxe essa riqueza, essa prosperidade. Tanto se alardeava, tanto se acreditava. E que teorias abriram espaço para o incerto, para essas incertezas no século XX? Então não foi só no campo da ciência, da economia, que a coisa se mostrou problemática, pelo menos a ciência aqui, a ciência prática, aquela que produz armamentos, ou produziu os armamentos que foram utilizados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Nós temos na transição do século XIX para o século XX o surgimento da psicanálise, com Freud. A psicanálise de Freud vem mostrar o quê? Que a consciência, que o nosso consciente, que é a razão humana, ela não é dona de si. Ou não é a nossa razão e a nossa consciência quem nos comanda. Nós somos movidos pelo nosso inconsciente. E existem duas pulsões básicas do nosso inconsciente que nos move. Quais são elas? Eros, que é a pulsão, o desejo sexual. E Thanatos, que é a pulsão de morte, de destruição. Então o que nos move inconscientemente? Não é a nossa razão, a nossa consciência. Nós não temos o controle. Inconscientemente tudo que a gente faz é buscando ou sexo ou destruição. A gente tem prazer com sexo, mas tem prazer também com a morte e a destruição. O Freud mostrou com a psicanálise não a nossa consciência, a nossa razão que nos guia, mas o nosso inconsciente, ou seja, os nossos instintos, meio que instintos, né? Ele chama de pulsão, a pulsão sexual e a pulsão de morte. Então, inconscientemente, a gente está a todo momento buscando sexo ou morte, destruição, para a gente e o mundo à nossa volta. A guerra é uma demonstração que o homem está em busca inconscientemente da morte, da destruição. E o homem goza com a morte e com a destruição. Aí está a contradição. A linha que divide o desejo, o prazer da dor e destruição é muito tênue. Tanto que na própria sexualidade ela se manifesta. A galera, depois dos 50 tons de cinza do filme aí, principalmente as mulheres, ficaram doidas aí com o BDSM, né? Que é o bagulho lá de provocar a dor, né? Tem gente que gosta de ver os outros sentindo dor e sofrendo, tem prazer com isso. E tem gente que gosta de sofrer, tem prazer com a dor e o sofrimento. O sádico gosta de ver, o masoquista gosta de sofrer. Pagar cigarro na canela. Pois é. Então são três, né? A psicanálise, a teoria da relatividade do Einstein, ela veio questionar a física clássica de Newton, mostrando que o tempo e o espaço não são absolutos, eles são relativos. Quando você olha para o céu à noite e vê as estrelas, você não está olhando para o presente, você está olhando para o passado. Se você viajar 1 ano na velocidade da luz e voltar aqui para a Terra,
terá passado 10 anos aqui na Terra. Aí você tem a consciência de que tempo e espaço são relativos. Não são absolutos como queria o Newton. E outro foi o princípio da incerteza do Heisenberg. Aqui já é na física quântica, no universo subatômico. As certezas da física clássica não se confirmam no campo atômico, né? Por quê? No mundo subatômico dos átomos ali, as partículas subatômicas, elas funcionam como onda e como partículas. E por isso elas são imprevisíveis. Não dá para você ter certeza alguma. Quando você consegue localizar a posição, você não consegue identificar a velocidade. Quando você consegue identificar a velocidade, você não acerta a posição. Parece muito um amigo meu. Nós chamamos ele de atacante quântico no futebol. Quando ele acerta a posição, ele erra a velocidade. Quando ele acerta a velocidade, ele erra a posição e o chute. Ele nunca acerta porra nenhuma, né? Ele é um atacante quântico. É mais ou menos assim que funciona o princípio da... Oi? Tem quântico também? Quando eles acertam a velocidade, eles erram a posição. E quando eles acertam a posição, eles erram a velocidade, o chute e tudo mais, né? Então são essas 3 teorias aí que mostram que no campo da física clássica não dá pra gente ter certeza alguma. Por mais que o Newton tenha dito que o tempo e o espaço são absolutos, que a realidade, a matéria funciona de forma estável, não, ela funciona de forma incerta, pelo menos no mundo subatômico, né? E a psicanálise do Freud vai mostrar que a nossa razão, a nossa consciência não nos controla. O que nos move, na verdade, é muito mais os nossos instintos e as nossas pulsões. Acabou o horário, né?